Inteligência artificial é um termo que invadiu o noticiário. E o assunto vai desde a produção de vídeos falsos, que são super realistas, por exemplo, em período eleitoral, até o fato de que certas aplicações de IA têm conseguido resultados em diagnósticos médicos que são muito mais rápidos e precisos do que aqueles que são feitos por médicos humanos. Então, fica claro que é necessário debater esse tema, né? E uma parte importante desse debate é a regulação da inteligência artificial. Por isso, nosso convidado de hoje é o João Ricardo Penteado, que é mestre e doutorando em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, e ele integra o grupo de pesquisa CNPq que se chama Sociologia Digital e Inteligência Artificial, da Universidade de São Paulo. E também integra o projeto de divulgação científica Understanding AI, do Instituto de Estudos Avançados da USP. O João também é integrante do grupo de estudos Estado, Desenvolvimento e Sustentabilidade da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. João, muito obrigado por aceitar esse convite. Eu queria que você começasse dando para a gente uma definição do que é inteligência artificial. Beleza, primeiramente eu agradeço pelo convite, por participar, poder falar um pouco sobre inteligência artificial aqui no podcast. Definição de inteligência artificial. São várias as definições, cada autor pode dar uma definição diferente. Eu trouxe aqui duas definições de vieses diferentes que eu, inclusive, coloco na minha dissertação de mestrado. A inteligência artificial ela é um termo que foi alcunhado logo no seu início enquanto campo de estudos. O início da inteligência artificial se dá em 1956, salvo engano. É um congresso universitário que acontece na Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos. E o líder, o coordenador desse congresso é um sujeito chamado John McCarthy. E ele alcunha esse termo de inteligência artificial desde aquele momento. E ele fala, que a ideia de inteligência artificial seria construir uma máquina que se comportasse de formas que poderiam ser consideradas inteligentes caso um ser humano se comportasse de maneira igual. Ou seja, inteligência artificial é mais ou menos tudo que uma máquina consegue fazer e que reproduz um comportamento de uma pessoa. Mas essa é uma definição, como posso dizer, uma definição mais ou menos coloquial sobre o que se trata de inteligência artificial. A gente pode trazer uma definição mais técnica, que é a que mais tem sido usada, e talvez mais precisa, e até também um pouco para desmistificar a ideia de que se trata de uma inteligência tal qual uma inteligência humana. Então eu trago, por exemplo, do Jerry Kaplan, que é um cara que tem livros sobre inteligência artificial, que ele resume o conceito como sendo a habilidade em fazer generalizações apropriadas em tempo hábil, com base em uma quantidade limitada de dados. Ou seja, nada mais seria do que um sistema de reconhecimento de padrões que opera com base em probabilidades, se utilizando para isso de dados. Então não é exatamente uma inteligência tal qual nós, seres humanos, dispomos, mas sim, como eu disse, um sistema de reconhecimento de padrões. E como entra a IA generativa no meio disso tudo e como ela se diferencia das outras formas de inteligência artificial? A IA generativa, há vários tipos de inteligência artificial, por assim dizer, A que nos últimos anos é responsável por esse, digamos, ponto de inflexão. Como eu disse, a inteligência artificial enquanto campo de estudos existe desde 1956 ou 55, pode ser que eu esteja errando a data. E uma série de estudos e mesmo aplicações vem sendo desenvolvido desde então. Então ela é algo que tem um campo de estudos, ou caso se queira uma tecnologia, que tem aí por volta de 70 anos, Houve idas e vindas, houve os chamados invernos de IA, que eram momentos em que você tinha bastante recurso sendo investido para a inteligência artificial, aí de repente os estudos de desenvolvimento estopavam com um obstáculo técnico importante, e aí esses recursos eram tirados dessas pesquisas, e aí você tinha esse período de inverno que o pessoal chama de poucos estudos, de pouco interesse, pouco investimento. A gente tem, em 2012, salvo engano, eu posso estar errando em um ano, pode ser 2011, 2013, mas eu acho que é 2012, a gente tem um ponto de inflexão importante no desenvolvimento da inteligência artificial, que desde na verdade, dos anos 2000, vinha
ter um desenvolvimento importante, mas em 2012 você tem uma aplicação liderada pelo Geoffrey Hinton, é um sujeito famoso da área de inteligência artificial, não sei se você já ouviu falar ou não. Hoje em dia eu acho que é só professor, mas ele é salvo engano, era um professor da Universidade do Canadá, depois virou um pesquisador do Google. E ele lidera uma equipe num torneio de reconhecimento de imagens que arrasa. O torneio vence de forma acachapante se utilizando a técnica conhecida como aprendizado profundo, que é uma técnica dentro do campo do aprendizado de máquina que se utiliza da arquitetura de redes neurais para operar. E essa técnica, a partir desse momento, você tem, né, grandes investimentos sendo feitos novamente na área de inteligência artificial, dentro dessa técnica de aprendizado profundo. E é quando a gente começa a ouvir novamente falar de inteligência artificial. E aí a gente tem um segundo ponto de inflexão, que é o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, que aí sim é uma inteligência artificial dita generativa, que é que consegue produzir, consegue gerar, consegue operar, seja por meio de texto ou imagens, vídeos ou imagens, né? Ou audiovisual também, produzir produtos, enfim, imagens ou textos de uma forma muito parecida com os seres humanos, né? Feitas de uma forma muito elaborada que até então não se conseguia, né? E essas são as ditas inteligência artificial generativa. É importante também dizer que a gente tem esse ponto de inflexão que eu falei, esses dois, mas teve um outro também aí na China, que é quando um campeão daquele jogo Go é derrotado por uma inteligência artificial. Salvo engano, acho que esse campeão ele era sul-coreano, se eu não me engano. Mas na China, que é um país que joga bastante esse jogo, tem um impacto profundo. Também lá pode ser considerado um ponto de inflexão, quando o governo, as universidades, os investidores começam a ter mais atenção para essa tecnologia. Então é interessante a gente ver também como certos fatos que podem ser considerados fatos midiáticos, mas não é só midiáticos, são grandes fatos que depois têm uma grande projeção, eles servem como gatilhos psicológicos que movem todo o campo, toda a área de determinada indústria tecnológica, né? Esse é o caso da inteligência artificial. Aqui digamos assim, no Ocidente, caso a gente considere o Brasil como Ocidente, a gente teve aquele caso do Kasparov, quando ele perde para Deep Blue, que é aquele computador da IBM, não sei se você se lembra, eu era criança, eu lembro, acho que foi em 1995 ou 97, que pode ser considerado um marco também importante da inteligência artificial. A gente tem depois aquele filme do Steven Spielberg, em 2001, né, chamado Inteligência Artificial também. Enfim, a gente tem uma série de marcos aí importantes nos últimos 20, 30 anos. E o último é o advento, de fato, da IA generativa e a popularização da IA generativa, que já existia, né, a IA generativa, mas resguardado para a área acadêmica, para a área de pesquisa. Mas a primeira vez que ela é colocada a público é em novembro de 2022 e desde então a gente tem um novo boom aí de investimentos, interesse midiático dos governos, das universidades na área de inteligência artificial, sobretudo generativa. E mesmo antes desse boom todo, a IA já estava presente nas nossas vidas, né? Por exemplo, os algoritmos de redes sociais. Aí a gente entra numa discussão sobre o que se trata a inteligência artificial. Como eu falei, se a gente considerar que é tudo aquilo que um ser humano faz, né, tudo aquilo que remonta uma atividade que o ser humano faz, de repente, então a gente pode pensar que uma das primeiras inteligências artificiais poderia ser uma calculadora, que até então você não tinha nenhum tipo... Quem operava contas matemáticas? O ser humano. Então, você tem uma calculadora que passa a realizar também operações matemáticas. Eu entrevistei recentemente para um podcast também que ainda não foi ao ar, o professor Demi Guettico, que é um profissional muito importante para a área de internet do Brasil, foi salvo engano, primeira pessoa no solo brasileiro a usar a internet. Ele considera que inteligência artificial é apenas aprendizado de máquina. Ele não considera, por exemplo, que os sistemas especialistas, que são sistemas baseados em lógica, mas é um sistema que foi muito em voga, sobretudo nos Estados Unidos, na década de 80, e era considerado inteligência artificial, né? Que eram sistemas que você tinha dúvida sobre alguma coisa, você ia no sistema, digitava, fazia uma pergunta, sei lá, você trabalhava numa indústria química, aí você tinha um sistema especialista voltado para essa indústria química, na qual os profissionais poderiam acessar esse computador, uma espécie de um computador, e fazer perguntas. Só que todas essas perguntas, todo o conhecimento que esse computador tinha, era colocado na mão por outros especialistas, né?
Então, depois de um tempo, no começo quando surgiu, claro que o advento disso deve ter gerado deve ter sido algo muito bem recebido, tido como algo revolucionário, mas isso começou a esbarrar em obstáculos técnicos importantes, porque as dúvidas não paravam e para você colocar na mão dá muito trabalho. E o aprendizado de máquina, né, como a gente sabe, ele se desenvolveu com os dados acumulados a partir da internet. E aí, enfim, ele é muito mais factível nesse sentido. Mas é isso. E por que é importante regular a inteligência artificial? Boa pergunta. É tido como consenso, né? É praticamente um consenso a importância da regulação da inteligência artificial. Eu já vi um especialista até brasileiro, não me lembro agora o nome nem de onde ele é, mas ele argumenta contra a regulação, né? Ele tinha uma posição que é uma posição que existe. Também veio uma palestra recente, inclusive de uma professora muito interessante, muito especialista, muito conhecedora da área de regulação de inteligência artificial, que é a professora Cristiana Godoy. Ela, nessa apresentação, ela colocava que sempre quando você tem regulação de novas tecnologias, você tem um nicho, um grupo de pessoas que advoga, uma linha de raciocínio que advoga que não é necessário você criar novas regulações, basta usar as regulações já existentes. E, de fato, se você for parar para pensar, isso vale para qualquer tipo de regulação, seja, por exemplo, qualquer tipo de tecnologia, aliás. Sei lá, um novo remédio, ou um novo tratamento de câncer, ou, enfim, coisas da área farmacêutica, por exemplo. Você pode se utilizar de regulações e legislações que já existem para regular diferentes áreas e utilizar aquilo para regular matérias que têm a ver com essa nova tecnologia. E isso pode ser feito também na área de inteligência artificial. Então, por exemplo, questão de transparência, né, ou questão de responsabilização. Você já poderia usar a legislação existente para eventualmente julgar questões relativas a essas questões. Mas eu acho que a importância de se criar uma nova regulação, ainda que se crie novos dispositivos que eventualmente já sejam amparados por legislação já existente, eu acho que tem uma série de questões, assim, mas eu acho que a principal questão, ou duas principais questões, talvez, né, pensando agora, eu acho que a primeira delas é prover uma confiança generalizada, então uma confiança do público em lidar com uma nova tecnologia. Então, quando você dispõe uma nova regulamentação, você, de certa forma, provém essa confiança, você faz com que as pessoas se sintam mais confiáveis em utilizar aquela nova tecnologia. Fico pensando, por exemplo, quando surgiu a eletricidade, né? Os receios, os medos de utilizar a eletricidade, que era completamente novo, né? Não é algo trivial, como a gente tem hoje a eletricidade nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Era algo que, dependendo como fosse feito, poderia dar problema, poderia dar curto-circuito, como existe, né? Então, a regulação, quando você estipula padrões, quando você garante algum tipo de responsabilização, isso gera uma confiança para que a sociedade como um todo adote essa tecnologia. Tem uma outra questão também que cria uma espécie de uma segurança jurídica para as empresas. Então, isso é importante também, criar uma segurança jurídica de forma com que estimule ou pelo menos não crie obstáculos para investimentos para gerar inovações. Então a regulação ela tem esse papel também. E eu diria que são esses dois principais. Mas tem outras questões que uma regulação de tecnologia envolve também. E a regulação, ela pode significar um risco de censura ou de um posicionamento autoritário em relação à tecnologia? Eu acho importante dar um passo atrás e falar de outros aspectos que são importantes da regulação, porque a regulação, de fato, é importante, enfim, como pelos motivos que eu falei, mas ela engloba também outras questões que são importantes para a adoção de uma nova tecnologia. Então, por exemplo, mitigar riscos, né? Então, toda nova tecnologia, como eu disse, o exemplo da eletricidade, mas no momento que você estipula regras e padrões, você visa prevenir riscos que essa nova tecnologia pode criar. Então, a inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, por exemplo, se a gente quer prever, vamos usar o exemplo mais cinematográfico que tem, que a inteligência artificial se volte contra os seres humanos, a gente cria, são dois grandes medos que existem quando a gente fala em inteligência artificial, né? Um que ele se volta contra os seres humanos, outra é que cria desemprego em massa. Eu acho que a gente vai falar sobre isso também mais adiante. Mas se a gente quer que a inteligência artificial possa se voltar contra os seres humanos de alguma maneira, a gente cria regras por meio de uma legislação para prevenir isso.
Então, essa questão da segurança e da mitigação de riscos é uma dessas questões, né? Outra questão que está ligado a essa primeira questão é a questão de alinhamento de valores, que na literatura a gente chama de a questão do alinhamento, né? Que é um problema, uma questão um pouco mais sensível e difícil de lidar, uma vez que a gente vive em diferentes sociedades no mundo, que cada sociedade pode ter diferentes valores. Então, no Brasil, a gente é signatário, por exemplo, de uma série de convenções de respeito, por exemplo, a direitos humanos, ou, sei lá, direito das mulheres. Então, a gente tem que ter inteligência artificial, e aí eu estou falando de inteligência artificial generativa, ChatGPT, Claude, Gemini, enfim, que respeite os direitos das mulheres quando a gente está interagindo, que não trate de forma depreciativa, enfim, coisas do tipo. Que é uma questão que, eventualmente, num país em que, sei lá, países como, por exemplo, a Arábia Saudita ou, eventualmente, Irã, que a visão em relação à mulher se dá de forma diferente, são questões que, de repente, possam ser tratadas de outra forma, né? Uma forma diferente. Não estou falando que uma forma pior ou melhor, mas uma forma diferente. Isso é importante também colocar. Então, cada país vai ter você regulando a inteligência artificial, você lida com essa questão do alinhamento dos valores, né? Tem a questão também da transparência e responsabilidade. Então, a gente pega aquele exemplo mais característico. Se você está num carro que está sendo manejado por um sistema de inteligência artificial autônomo e esse carro atropela uma velhinha na estrada, de quem é a culpa? Quem que a gente vai responsabilizar? Eu, que sou proprietário do carro, a montadora do carro ou o sistema de inteligência artificial? Então, a gente precisa de regulação para isso, né? E a questão da transparência é um pouco mais... também um pouco mais capcioso, porque você tem hoje aquele problema da caixa preta, que é aquela coisa que muitas vezes os próprios desenvolvedores não conseguem explicar como o sistema de inteligência artificial chegou a determinada decisão. Então, isso é uma questão mais capciosa, uma questão que inclusive é prevista no atual projeto de lei aqui no Brasil, que a gente vai falar também mais adiante, e que eu não sei muito bem como isso vai ser lidado, né? Como isso vai ser resolvido, como isso vai se dar na prática. Por fim, duas outras questões importantes da regulação diz respeito à segurança nacional. Então, a gente está falando de tecnologias aí que são gestadas por empresas de outros países, sobretudo China e Estados Unidos, e que tem a perspectiva de ser adotado por todos os países do mundo. Então, a gente tem que também estabelecer regras, por exemplo, no que tange ao uso de dados. Isso é uma coisa que lida com questão de soberania nacional, né? Os nossos dados vão ficar... que vão ser usados para treinamentos de algoritmos, modelos algorítmicos, vão estar à disposição de outros países, como é que vai ser a regra para o uso desses dados. Por fim, a questão de impacto laboral também, que toda a introdução de uma nova tecnologia, sobretudo uma tecnologia de uso geral, que é o que caracteriza a inteligência artificial, ela traz mudanças disruptivas drásticas, sobretudo para o mercado de trabalho. A primeira revolução industrial, isso aconteceu, com a introdução do maquinário a vapor, e você pode pensar isso também do ponto de vista da eletricidade, da revolução da eletroeletrônica, e a inteligência artificial que se coloca como uma possível tecnologia de uso geral. Isso não está, ao meu ver, né? Isso ainda não está colocado, mas ela se desenha como tal, a gente vai saber só com o andar da história. Ela pode também trazer mudanças bruscas para o mercado de trabalho, e uma regulação também deve prever algo nesse sentido, ou pode prever algo nesse sentido, né? Então, essas são as questões que eu gostaria de trazer, que eu acabei não colocando na pergunta anterior, o que diz respeito à importância da regulação. E aí, voltando para a sua pergunta, que você fala sobre a questão de censura. Vamos lembrar que a inteligência artificial não é só IA generativa, né? Então, quando você diz respeito à censura, me parece que você está se referindo a essa inteligência artificial com a qual a gente se interage por meio de informações. Então, sei lá, eu pego o DALL-E, que é da OpenAI, eu peço para ele fazer uma caricatura de um político e do presidente do país, e ele não faz essa caricatura porque ele não quer prejudicar o presidente do país, vamos supor. Isso poderia ser classificado como censura. Quando a gente fala de censura é um termo normalmente que a gente se refere para tudo aquilo que proíbe uma manifestação de uma ideia tida como legítima, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que a gente precisa censurar de acordo com os nossos valores. E aí eu falo de um ponto de vista da sociedade brasileira. Então, por exemplo, a gente acharia
a gente acharia razoável que uma IA generativa de imagem provesse imagem de pedofilia, pornografia infantil? Me parece que não. Então a gente espera com que os programas, os desenvolvedores criem inteligências artificiais que censurem esse tipo de conteúdo, né? Entre outros que a gente possa pensar, tudo que possa ferir, sobretudo as leis, né? Eu ia dizer a moral, mas a moral também não necessariamente. Então isso, Daniel, isso vai variar de acordo com a jurisdição na qual a inteligência artificial está operando. No Brasil, na América do Sul, na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, a gente vive em países, com exceção talvez de Cuba, que são países ditos liberais, né? Em que a livre circulação de ideias ela é quase que um mantra. Na verdade, ela é um mantra. Ela é tida como sagrada, com salvo exceções como as que eu falei. Então, nesse caso, eu não vejo como inteligência artificial, as inteligências artificiais censurarem conteúdos tidos como legítimos. Mas, evidentemente, que se você pega a legislação chinesa, por exemplo, ou de outros países ditos autocráticos ou iliberais, dependendo do termo que você queira usar, você vai ter sim uma legislação que vai impedir com que certas IAs generativas produzam conteúdos que no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina seriam tidos como numa prática que seria tida como censura. Então depende do regime político a qual a gente se refere. E quais são as principais características das regulações existentes aí, então, no caso da União Europeia e da China? Legal. São as duas principais legislações que a gente tem hoje, né? Até fui dar uma pesquisada para ver, porque, enfim, são muitos países. Você tem praticamente... Pelo menos os países principais do mundo estão discutindo legislações em seus parlamentos, suas casas legislativas. Só que você tem aí dois importantes atores que já aprovaram suas leis para a inteligência artificial, sendo o principal deles a União Europeia, né? A União Europeia ela é um corpo político multilateral, então eu não me lembro agora quantos países estão na União Europeia, mas né, ela aprovou uma lei muito abrangente, uma lei tida como horizontal, ou seja, de abrangência completa, que visa legislar a inteligência artificial em todas as suas manifestações, né? Salvo engano, a lei ela começou a ser discutida em 2019, a União Europeia ela tem um pouco essa tradição de ser pioneira na regulação de certos temas, sobretudo os temas tecnológicos. Assim, ela foi pioneira na legislação sobre questão de privacidade, do uso de dados pessoais, e tem sido pioneira também, ainda que não foi a primeira jurisdição a aprovar a legislação, a primeira foi a China, né, na área de inteligência artificial. Então, como eu disse, ela tem essa legislação abrangente, que é tida como uma legislação horizontal, que é também um padrão que vem sido discutido no projeto de lei da inteligência artificial do Brasil. No caso da União Europeia, ela classifica as manifestações tecnológicas da IA, da inteligência artificial, de acordo com riscos. Então ela tem uma série de práticas tidas como riscos não aceitáveis, ou seja, são práticas em que não pode ter aplicação de inteligência artificial. Aí você tem outras classificações, que são risco elevado, risco mínimo e sem risco, alguma coisa assim. Ela também também tem uma legislação específica para inteligência artificial de uso geral, que é o caso, por exemplo, onde entra as IAs generativas, né, ChatGPT e todas essas IAs que existem hoje, né, no caso generativo, como eu disse. Ela prevê a criação de sandboxes, né, que eu chamo de isoladores regulatórios. Essa é uma inovação muito interessante, que nada mais são que ambientes virtuais em que os desenvolvedores de uma aplicação de inteligência artificial precisam testar a sua aplicação antes de colocá-la no mercado, para ver se a IA se adequa aos parâmetros regulatórios previstos na legislação. E ela cria também o Serviço Europeu para a Inteligência Artificial e o Comitê Europeu para a Inteligência Artificial, que são dois órgãos que visam monitorar e facilitar a adoção da legislação pelos países a legislação de inteligência artificial pelos países que compõem a União Europeia. Então esse é o caso da legislação da União Europeia. Grosso modo, então, abrangência legislação abrangente, baseada em riscos. Eu acho que essa é
é o que a gente pode, de forma resumida, pensar a legislação da União Europeia. Já o caso da China. A China tem outro regime político, né? Então, isso, na verdade, ao que me parece, confere certas vantagens que os países liberais não têm. A começar pela forma em que se discute, como se passa as legislações na China, de forma geral, né? Então, no caso da legislação para a inteligência artificial, o órgão responsável por administrá-la e também por outorgar as regras é a Administração do Ciberespaço da China. É um órgão público, um órgão regulatório, e não foi o parlamento chinês, tem um nome específico, não sei se é parlamento, mas não foi os legisladores chineses que aprovaram a lei, mas sim foi esse órgão que expediu como se fosse uma portaria aqui no Brasil, né? E isso foi esse primeiro conjunto de regras foi publicado em 2022 e, no caso, é importante mencionar que a legislação chinesa ela tem uma perspectiva vertical, ou seja, ela não é abrangente como a legislação da União Europeia. Ela visa legislar sobre um setor específico da tecnologia. No caso, a gente está falando aqui dos serviços, né? O nome da lei se chama Normas de Gerenciamento de Recomendações Algorítmicas em Serviços de Informação da Internet. Ou seja, era uma legislação voltada só para os algoritmos de recomendação. Então, algoritmo de rede social, algoritmo de qualquer rede social, na verdade, sei lá, de plataforma de vídeo, até mesmo para pedir comida, enfim, tudo que envolver um algoritmo que vai te dar alguma recomendação está sob os auspícios dessas normas. E aí, as vantagens que eu falo, né? A vantagem no caso, né? Primeiro que não tem todo esse custo político de ter que debater, ter que lidar com uma série de interesses, né? Uma vez que a China é um regime, como eu falei, uma autocracia. Eles têm também essa facilidade, e isso é uma característica muito interessante do regime chinês, de colocar leis, testá-las e eventualmente fazer alterações ou mesmo retirá-las, né? Coisa que num sistema parlamentar, organizado por partidos, isso é muito difícil de ser feito. Então eles têm essa facilidade. Então eles foram o primeiro país em 2022 a aprovar um conjunto de normas, né, que foram essas normas de gerenciamento de recomendações algorítmicas em serviços de informação da internet. É a tradução que eu faço para o nome em inglês, né, em 2022. E é interessante desse conjunto de normas, Daniel, é que eles criam um sistema de cadastro, né, que talvez aqui, né, no Ocidente, na América Latina, isso possa ser visto como uma espécie de um controle autoritário, que é o termo que você traz. Mas na China, como eles têm essa preocupação demasiada com o ciberespaço, né, com o fluxo de informação, eventualmente eles criam esses recursos. Então, o que é esse sistema de cadastros? É um sistema em que todos os algoritmos de recomendação algorítmica, e não é qualquer algoritmo, são algoritmos que visam prover informações a usuários mediante o uso de recursos como geração e síntese de conteúdo, recomendações personalizadas, triagem e seleção de conteúdo, filtragem de pesquisa, etc. Enfim, são algoritmos específicos. Eles precisam ser cadastrados nesse sistema, né? E de forma com que as autoridades do país, as autoridades da administração do ciberespaço da China, que é esse órgão público que eu falei, tenham acesso a esses algoritmos, né? As formas como a estrutura que esses algoritmos se assentam. Outro dado importante que pode parecer também uma certa utopia para nós aqui no Brasil é que a lei prevê com que os usuários possam determinar as condições de interação com os algoritmos. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, em tese, e aí eu fico até curioso, eu não fui pesquisar para saber como é que está se dando a aplicação, porque eu fico até meio cético, né? Mas o usuário ele pode desligar o algoritmo. Ele pode, vamos supor, a gente está no Facebook e a gente pode desligar o algoritmo e o conteúdo ser sugerido para a gente de uma forma cronológica, eventualmente, ou uma forma aleatória, não sei. Ou você pode definir certos padrões dessa recomendação, você pode selecionar certos... Né, porque o algoritmo, quando ele sugere conteúdo para você, ele se baseia em certos arquivos da sua experiência pessoal na internet para saber o que te sugeriu ou não. Você pode mexer nesses arquivos, segundo a legislação chinesa, né, deixar uns, apagar outros... É uma coisa assim, como eu falei, meio utópico. Eu adoraria poder fazer isso nas redes sociais com as quais eu interajo,
E a legislação chinesa prevê isso, de novo, não sei como isso está se dando na prática, né? E aí outra informação importante relativa à legislação chinesa é que em 2023 eles publicaram um novo conjunto de normas, finalzinho de 2023, salvo engano, em 31 de novembro de 2002, válido para 2023. Que é um conjunto de normas chamada Normas de Administração de Serviços de Informação de Internet para Sínteses Avançadas. Sínteses avançadas é como eu traduzi Deep Synthesis, que é o termo que os chineses criaram para se referir a deepfake ou a IA generativa, basicamente. Só qual que é o problema dessa legislação? Ela não traz tantas questões novas, ela traz disposições que falam um pouco de segurança de dados, controle de conteúdo, que é uma coisa que, né, defesa dos valores da coesão da sociedade chinesa, que é uma coisa que toda a legislação relativa ao fluxo de informação traz, controle de conteúdo e a importância do alinhamento dos valores, que é uma coisa que no Ocidente, na América Latina, a gente trataria como censura, né? Mas lá é a forma como eles se organizam. E só que essas normas elas vieram num momento, digamos assim, azarado, porque um mês antes foi lançado o ChatGPT. Então eles não previam, né? E logo depois vieram as IA generativas chinesas, né? Mas eles não previam essa repercussão toda das IA generativas ou que viessem a público logo tão cedo. De maneira que eles soltaram uma nova legislação para a mesma tecnologia, para a mesma IA generativa. Essa legislação, esse conjunto de normas, tá? É chamada de Medidas Provisórias para a Gestão de Serviços de Inteligência Artificial Generativa, mas trata basicamente do mesmo nicho, do mesmo conjunto de tecnologias de inteligência artificial. Mas aí já tendo o ChatGPT, a experiência das IA generativas como referência. Mas, pela minha pesquisa, eu não vi tantas diferenças assim em relação ao primeiro conjunto de normas, né, que eu falei, né, daquela que cria o sistema de cadastro, que cria a possibilidade de interação com os algoritmos. Esse novo conjunto de normas fala do estímulo ao desenvolvimento e inovação, de segurança de dados, controle de conteúdo, direitos à propriedade intelectual, direitos ao bem-estar físico e psicológico e, novamente, defesa dos valores da coesão da sociedade. Então, resumidamente, o sistema chinês ele tem essa abrangência vertical, específico num nicho, voltado num nicho específico da inteligência artificial, no caso, IA generativa e recomendação algorítmica. E eles têm essas especificidades, né, a possibilidade de interação do usuário com o algoritmo, esse controle sobre a informação, né, que é um retrato aí uma consequência do regime político chinês, e traz algumas outras questões também que eu acabei não falando, mas possibilita, por exemplo, a colocação de selos, né, selos virtuais, assim, em todo o conteúdo gerado por IA generativa, de forma que você consegue rastrear esse conteúdo depois, se for o caso. Também determina, por exemplo, que determinados conteúdos ilegais, caso sejam identificados como tais, devem ser retirados de circulação também. E aí que entra essa questão do controle, né, de informação ou a censura, né? Mas que na China se dá dessa forma já há bastante tempo, né? E essas são as características principais aí do modelo chinês de regulação. E existe alguma orientação específica nessas regulações, tanto no caso da União Europeia como no caso da China, em relação ao impacto laboral da inteligência artificial? Olha, eu fui dar uma olhada no da União Europeia, não tem nada em específico da legislação. O que tem, você pode falar em termos, o que pode falar sobre resvalar ou se referir ao mundo laboral, é que as aplicações de inteligência artificial que são usadas, por exemplo, para contratação, né, ou para monitoramento de performance, ou vigilância do trabalhador no local de trabalho, elas são caracterizadas como de risco elevado. Então, as aplicações de risco elevado elas têm que seguir um conjunto de regras específicas, né? Publicar relatórios de transparência, então uma série de obrigações lá que as IAs, por exemplo, de risco mínimo ou sem risco não precisam cumprir. Agora, alguma regulação, por exemplo, que preveja com que ações para mitigar, por exemplo, problema de desemprego tecnológico. A legislação em si não prevê.
né? No caso da China, tem um dado interessante nesse sentido, que é a legislação, ela prevê, no caso dos algoritmos de recomendação, com que os direitos de trabalhadores, por exemplo, de aplicativos, sejam respeitados, né? Os algoritmos, eles têm um tratamento justo para com esses trabalhadores. Eu acho que esse é um dispositivo interessante, né? Que no caso da União Europeia não tem. Então, os algoritmos usados, por exemplo, no iFood da vida, eles devem seguir determinada dinâmica de funcionamento que respeite o trabalhador, que não provenha discriminação na hora de colocar um pedido para ele entregar ou não, respeite a hora de descanso, direitos trabalhistas, etc. Agora, algo específico no sentido, como eu falei, de desemprego tecnológico, que você tem não é na regulação, mas costuma-se ter isso nos planos de desenvolvimento, nas estratégias de desenvolvimento de inteligência artificial. E aí uma série de países já publicou, no caso do Brasil você tem o PEBIA, teve o EBIA, que é a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, ela foi relegada a segundo plano, agora desde julho de 2024 a gente tem o PEBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que daí é um plano, né, que é um conjunto de diretrizes, aí não é algo que passa pelo Congresso, é produzido e publicado pelo Executivo, que ele não tem uma força de lei, né, então ele não precisa necessariamente ser respeitado. Mas no caso do PEBIA, por exemplo, você tem disposições que prevê, por exemplo, a requalificação laboral, que é algo que diz respeito a um possível desemprego tecnológico, e isso me parece que é uma tônica também dos outros planos nacionais que existem em outros países. E como é que está o Brasil nessa discussão? A gente tem alguma coisa indo na direção de uma regulação? Como é que a gente está? O Brasil, assim, como eu disse, pouquíssimos países têm legislação para inteligência artificial. Você tem a União Europeia, você tem a China. Eu vi que a Coreia do Sul também aprovou, mas eu não tive ainda a condição de ler a lei. Fico até curioso para saber como é que é, mas a Coreia do Sul também tem uma legislação aprovada. Os Estados Unidos tinham uma ordem executiva do governo anterior, mas o atual governo revogou essa ordem executiva que dispunha sobre questões mais relativas à segurança e questões éticas. E o atual governo, que é o governo Trump, ele tem uma postura de não interpor regulação justamente para não prejudicar a inovação. Esse é o raciocínio, né? O raciocínio, inclusive, que pode soar como algo, um governo de extrema-direita, etc. Mas não, vários países estão fazendo isso também. Eu sei que a Rússia também faz, se eu não me engano a Índia também faz, ou seja, está publicando mais diretrizes e não legislação, ou seja, as diretrizes elas podem ou não ser respeitadas, mas não legislação no sentido de não querer barrar ou não querer desacelerar a inovação das empresas que estão investindo em inteligência artificial. No caso do Brasil, a gente tem o PL 2338, que é da autoria do Rodrigo Pacheco, que é antigo presidente do Senado, né? E ele é basicamente ele é muito semelhante à legislação da União Europeia. Também é um PL. Ele foi aprovado no Senado, agora ele está sendo discutido na Câmara de Deputados. E ele é um PL que classifica as manifestações da inteligência artificial por riscos. Então é basicamente o mesmo raciocínio que da União Europeia. Você tem risco excessivo, risco moderado, não lembro agora a terminologia correta, mas se baseia na legislação da União Europeia. Uma coisa que eu quero também olhar com atenção, é que o atual PL prevê, por exemplo, que os usuários que forem prejudicados por determinada decisão, eles podem exigir, por exemplo, como que se determinada decisão foi tomada, né? Exigir com que os desenvolvedores da aplicação expliquem como essa decisão que o prejudicou foi tomada. Só que você tem esse problema, que a inteligência artificial, boa parte dela, a inteligência artificial generativa, por exemplo, muitas vezes os próprios desenvolvedores, pela própria característica da forma como ela está estruturada, não sabem como determinada decisão foi tomada. Então, você tem parece que existe uma incompatibilidade entre legislação e artefato tecnológico, por assim dizer, em que você vai pedir algo que não é possível de ser cumprido, né? Não estou defendendo, não é exatamente uma crítica à lei, mas é uma observação que me suscita curiosidade. Agora é isso, está em debate na Câmara dos Deputados.
O que você viu também foi, eu tive a oportunidade de participar o ano passado, no segundo semestre, do lançamento do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, em que foram feitas discussões sobre o PL em curso. E eu vi, por exemplo, um representante de um movimento ligado, salvo engano, aos artistas gráficos, que eles estavam muito preocupados com a inteligência artificial, então eles estavam fazendo movimentações para pedir garantias, para pedir apoio governamental, porque eles são uma categoria profissional ameaçados, né, pela inteligência artificial generativa, sei lá, um banner, um logo, por exemplo, de uma empresa que você contrataria de um artista gráfico, agora você pode pedir para a DALL-E, que é a aplicação do OpenAI, fazer para você, por exemplo, né? Ou qualquer outro tipo de arte gráfica mais simples, assim. Então eles estavam mobilizados, eles estavam atuantes nas discussões sobre o PL. Eu sei que também eu cheguei a ler, fiz um levantamento para a Universidade de Toronto sobre as entidades que estavam emitindo pareceres, tentando incidir também na discussão do PL de inteligência artificial. E uma das entidades que eu me lembro agora, tem uma série de entidades empresariais, né? Associação Brasileira de Softwares, mas eu lembro também dos dubladores, o movimento dos dubladores que estavam preocupados também, e eles mandaram uma contribuição deles tem uma parte lá no site do Senado que você pode mandar uma contribuição por escrito, dizendo as suas opiniões, sua avaliação, e eles mandaram também. E de fato também é outra categoria bastante ameaçada, né? Então, basicamente o que eu me lembro assim de ponto mais controverso, mais sensível, são esses, né? Mas pelo que eu vejo, não me parece que há uma resistência do setor empresarial, por exemplo, a ter uma regulação de inteligência artificial. Eu sei que a FEBRABAN, por exemplo, é a favor. Ela é a favor. E agora, em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, a gente vê um lobby maior, por exemplo, pela não regulação, sob essa justificativa que isso pode criar obstáculos à inovação. E quais são os principais desafios de uma regulação da IA no Brasil? A gente tem alguma característica específica, alguma dificuldade especial ali em comparação com outros países? Olha, em termos de regulação, assim, se falar em termos de políticas públicas, eu teria um monte de questões que eu poderia falar, né? Mas em termos de regulação, eu acho muito curioso, mas por outro lado também é uma característica, enfim, do sistema no qual a gente vive, que você permite que exista um sistema que é usado por milhões de pessoas e é usado muitas vezes como um sistema, né, confiável, um sistema legitimado, só que ele forneça informações equivocadas, erradas, né? Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de perguntar para o ChatGPT sobre sobre determinada figura pública, informações sobre determinada figura pública, ou determinado grupo político, enfim, ou veículo de comunicação, fazer alguma pergunta de cunho político, não sei, e o ChatGPT passa uma informação completamente equivocada. E se uma Folha de São Paulo ou um jornal Globo faz isso, você pode exigir uma retratação, você pode processar por calúnia, difamação, ou injúria, enfim. Agora, você solta um sistema automatizado que te dá uma série de informações erradas, isso me parece muito problemático do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista político, moral, societal e, sobretudo, legal. Claro que você já tem dispositivos, como eu falei, né? Eu posso processar, ou pelo menos deveria poder, não sei como é que está, eu nunca fui atrás disso para saber, mas poder processar por injúria, infâmia ou difamação, os sistemas de IA generativa que fornecem informações eventualmente prejudiciais à imagem de uma figura pública, ainda que, né, não seja de forma intencional, mas ele forma opiniões, mal ou bem, não é qualquer sistema. Então eu acho que esse é um ponto sensível, né? Como fazer em relação a informações sobre figuras públicas, sobre a honra de pessoas. Como que você vai garantir com que o sistema de IA generativa vai prover as informações corretas ou não vai prover informações erradas e prejudiciais à honra de uma pessoa, de um grupo, ou de um veículo midiático, etc. Então, assim,
Do meu ponto de vista, essa é uma questão que mais me chama atenção, assim, que eu comecei a pensar logo quando comecei a usar e vi que tinha muito erro. Agora tá melhor, né? Mas eles fazem isso, né? Essa é a lógica da tecnologia digital de hoje em dia. Você lança e depois tenta regular. O Uber foi assim, né? O Uber foi lançado e a regulação veio só depois. Agora, esse é um problema. Pensar em outros problemas, eu acho que tem uma questão importante no caso brasileiro de soberania nacional, né? Então, e aí você pode pensar isso de uma série de perspectivas, mas quais regras a gente vai colocar, estabelecer, se tratando de um sistema de IA generativo, né, provido por um país estrangeiro, uma potência estrangeira, né? Enfim, eu acho que são essas questões que eu falei, mas de forma geral, a gente vai precisar ver na prática, porque mesmo a legislação da União Europeia, ela ainda ela ia entrar em operação em 3 fases, né? Uma ia ser logo agora, se eu não me engano. Eu acho que a legislação válida para que ela ia classificada como um risco proibitivo ia ser agora no meio do ano, ou no começo desse ano, e as outras iam ser para 26 e 27. Então a gente precisa ver na prática, até para ter uma experiência internacional, para saber o que deve funcionar e o que não deve funcionar. Você comentou agora há pouco já a questão dos designers, dos dubladores, mas eu queria voltar um pouco nisso e entender com mais detalhe. Existe, no caso do Brasil, algum posicionamento específico em relação ao tema do impacto laboral? Tem no PBIA, não na regulação. PBIA é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, é um plano mais completo em relação ao plano antigo, né, que era a IBIA, mas completo no sentido que ele especifica prazos e orçamento que vão ser usados para as políticas. Se vão ser usados ou não é outra história. Então você tem lá alguns eixos que falam sobre a importância da requalificação laboral, de destinar política para isso, né? Para formar especialistas em inteligência artificial, coisas desse tipo, né? Mas na regulação não. A regulação ela tem outro objetivo, outro objeto, por assim dizer, regulatório. E pensando na velocidade do avanço da tecnologia, né, a maneira como tudo avança tão rápido, né, como que uma regulação pode acompanhar essas mudanças, né, e se manter atualizada em relação à inteligência artificial? As tecnologias digitais são mais difíceis, né, justamente pelo fato do digital ser muito mais rápido, né, muito mais ágil no desenvolvimento e adoção das aplicações baseadas nessa tecnologia. O que eu penso sobre essa questão, né? A gente, como eu falei, a gente vê a China era muito mais ágil por conta da natureza do regime político, poder político muito mais centralizado, e são também normas que não passam no foro legislativo, e sim é outorgado por uma agência regulatória. Eventualmente, se for possível, do ponto de vista político, poderia-se adotar algo nesse sentido. Então, você legisla questões mais estruturais, mas questões mais específicas você deixa a cargo, por exemplo, da Anatel, ou, no caso, né, que o PL brasileiro ele prevê também a criação, assim como a lei europeia, prevê a criação de um órgão de aplicação da lei da inteligência artificial. O PL brasileiro prevê também a criação de um órgão que ficaria, se eu não me engano, sob os auspícios da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência que já foi criada por conta da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eventualmente, você poderia outorgar esse órgão que venha a ser criado para monitorar a aplicação da lei de IA. Você poderia conferir a esse órgão a possibilidade de determinar e expedir certas portarias que viessem regular questões específicas justamente para dar essa agilidade. Porque se você toda vez tiver que discutir no parlamento uma questão que eventualmente surge, como a gente viu, né, no caso da IA generativa, é algo que não estava exatamente previsto, e aí os próprios chineses tiveram que emitir um novo conjunto de normas, considerando a IA generativa, você pode vir outras tecnologias de inteligência artificial também que não estejam previstas e que a legislação então existente não dê conta, né? A gente vai ver isso, né? Eu acho que o PL da União Europeia ele foi pensado tentando já prever o futuro. Então, por exemplo, você tem lá um capítulo específico para IA de uso geral, ou seja, aquela inteligência artificial que tem um uso mais amplo, né? Não é um uso específico, como, por exemplo, as IAs generativas.
Então, talvez alguma tecnologia de IA que surja, que não esteja prevista, que tenha um impacto muito grande na sociedade, possa cair nessa caixinha aí da IA de uso geral. Esses são recursos, subterfúgios que você pode usar, né, para tentar lidar com essa questão da velocidade, da efemeridade, muitas vezes, que certas tecnologias possuem, né? A obsolescência, e surge uma nova que substitui uma antiga. É um desafio geral, mas como eu disse, né, eu acho que a China tem essa vantagem de conseguir responder mais rápido. A China tem essa coisa de testar a regulação. Se ela vê que não está funcionando, ela tira e expede o outro. A gente não consegue fazer isso. No caso do Brasil, o custo político de fazer isso seria muito maior, né? No caso de todo país que funciona na base da democracia liberal, né? Que você tem uma série de interesses, partidos políticos, você tem capital político para usar, enfim. E aí fazer debates, não são coisas tão simples, tem outras coisas para discutir. Mas eu acho que são essas duas formas assim que eu pensaria, né? Você outorgar certas responsabilidades a uma agência regulatória, questões mais específicas, e ter disposições mais gerais que permita classificar nessas disposições mais gerais, genéricas, caso se queira, novas manifestações tecnológicas da inteligência artificial. O exemplo que eu dei foi esse do capítulo sobre IA de uso geral. E como você avalia o debate sobre a regulação da IA no Brasil e quais são os caminhos possíveis a partir desse debate? O debate regulatório, eu acho que me parece que não existe tanto dissenso. Eu acho que a discussão eu acompanhei isso mais de perto na época, da Lei Geral de Proteção de Dados, do Marco Civil da Internet também, que são temas correlatos, por assim dizer, elas foram feitas de uma forma relativamente eficiente e me parece que não existe grandes, como eu falei, dissensos, grandes questões, grandes controvérsias relativas a lei de IA, por exemplo, que possa contrapor interesses mais escusos de um determinado grupo mais poderoso contra interesses mais gerais. Não me parece que existe isso. O que eu poderia dizer, em termos de debate sobre inteligência artificial no Brasil, é fazer uma discussão sobre a nossa relação de dependência tecnológica, e já de muito tempo, né, muitas décadas, relativas aos grandes atores que desenvolvem aplicações de inteligência artificial, né? A gente pode fazer uma discussão em torno da questão de soberania digital, né? Uma vez de novo. E isso é chave, esse conceito é chave para a gente pensar toda a discussão que a gente vier a fazer sobre inteligência artificial, que é o conceito de tecnologia de uso geral. Em inglês, o termo é General Purpose Technologies, seria, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria tecnologia de propósito geral. Eu uso a tradução tecnologia de uso geral, que eu acho que comunica melhor. Que são essas tecnologias que causam mudanças disruptivas nas sociedades, né? Na matriz produtiva das sociedades, como a eletricidade, motor a combustão, a eletroeletrônica, né? os chips computadores. Só que a gente precisa ainda ver se a inteligência artificial vai, de fato, se constituir, porque existe muito hype nesse debate, muito hype. Na verdade, até um estudo de caso do ponto de vista da comunicação social, como essa indústria vive e se reproduz em torno de muitos hypes, assim, impressionante, né? Em torno de modismos, né? De factoides que são criados o tempo inteiro. Um último factoide aí que foi criado foi que, eu não sei qual empresa, eu vou nem falar para não incorrer no erro, né? Correr o risco de incorrer no erro, propôs a criação dos direitos, de uma carta dos direitos fundamentais da inteligência artificial, que não faz o menor sentido, é um modismo justamente para alimentar o imaginário em relação ao que é esse mundo com inteligência artificial. Eu leio um cara que eu recomendo a todo mundo ler a newsletter dele, chamado Gary Marcus, que ele é um cara importante da Silicon Valley, Vale do Silício, né? Ele é um investidor e também acho que é um acadêmico, já escreveu livros, enfim, e ele acompanha de perto esse mundo da inteligência artificial de um viés muito crítico. Então ele é um cara que fala, por exemplo, que a bolha da indústria da inteligência artificial deve estourar esse ano. Eu lembro que ele falou ano passado que deveria estourar em algum momento em 2025, ou seja, todos esses bilhões de investimentos que estão sendo feitos, em algum momento a indústria vai perceber que não vai ter retorno em torno desses bilhões, e aí você vai ter uma quebradeira geral. Algo como aconteceu com a internet nos anos 2000, teve o estouro da bolha.com, isso eu vi, também acompanhei.
E aí sobreviveram algumas, né? Como a Google, por exemplo, foi uma delas que sobreviveu, mas várias outras quebraram. E esse cara, ele é um cético da inteligência artificial. Ele não é, não é que ele não reconheça o potencial da IA, mas ele é um super cético, ele desmistifica uma série de modismos que se criam, que são criados em torno das potencialidades da inteligência artificial, essa coisa, por exemplo, da inteligência artificial geral, né, que seria essa super IA que faria coisas que todos os seres humanos fazem. Ele fala que estamos muito, muito longe disso. Então é isso, né? A gente deve ser... talvez, na verdade, talvez não. Por muita influência dele, eu sou cético também em relação ao futuro da inteligência artificial enquanto tecnologia super disruptiva. Pode ser que não aconteça, pode ser que os impactos não sejam tão grandes. Mas mesmo assim, eu acho que os países precisam se preparar, não dá para não estar preparado para isso. Porque se você se coloca, se insere nesse mundo tão problemático como a gente está hoje, um mundo de transição de poder geopolítico, né, que a gente sai de um momento unipolar para uma era multipolar, né, saindo da dominação dos Estados Unidos, que passa a dividir poder também com a Rússia e a China. Se você se insere de uma forma completamente subordinada, você tem problemas, né, do ponto de vista nacional. Você tem problemas de soberania nacional, os outros países vão te dominar, né, você fica muito mais sujeito aos humores dos países que detêm essas tecnologias de uso geral. Então, no caso brasileiro, ao meu ver, é urgente que a gente começasse a pensar em desenvolver nosso próprio ecossistema de inteligência artificial, sem ilusões, evidentemente, em achar que a gente pode competir com China e Estados Unidos, que são os dois principais, mas me parece que a gente está muito aquém do potencial que o Brasil, um país com 215 milhões de pessoas, entre acho que a oitava ou sétima maior economia do mundo, um país que já desenvolveu empresas importantíssimas como a Embraer, né, que tem uma Petrobras, que é a principal empresa de extração de petróleo no fundo do mar. A gente tem um histórico sim, um potencial sim para desenvolver tecnologia de ponta, só que ao meu ver, nos últimos anos a gente não tem conseguido converter esse potencial em realidade. E no caso da inteligência artificial não é diferente. Voltando um pouco no tema da bolha e do hype que você comentou agora há pouco, considerando as aplicações recentes que a gente tem visto aí de IA, o que você acha que veio para ficar? Em termos de setor, eu acho que assim, a generativa não é uma bolha, essa que a gente já tem usado aí diariamente. Você vê, eu acompanho mais ou menos diariamente, né, o noticiário de inteligência artificial. Você vê gente falando que... Teve uma newsletter recentemente que eu li que o título se chamava A Morte Lenta do Google. Que já falava que o Google... Porque muita gente tem deixado de usar o Google para usar... Ao invés de fazer pesquisa no Google, pesquisa direto no ChatGPT, né? E aí você vai ter questões de como você vai monetizar esse novo... Enfim, dá para monetizar, claro, né? Mas você está vendo esse processo que o Schumpeter, que é um teórico austríaco, falava, né? Da destruição criativa. Talvez a gente esteja assistindo isso, né? De uma nova tecnologia surgindo e destruindo um outro modelo de negócio baseado numa tecnologia antiga, que é o Google, né? Que é uma gigante digital, uma das Big Tech. Então, eu acho que isso, de fato, é uma tecnologia, um modelo de IA que veio para ficar. Outro modelo que veio para ficar, que é tem um potencial muito grande, é na área da saúde, né? É um dos setores que mais recebem investimentos, sobretudo na área de diagnósticos. Então, você já tem aplicações que realizam diagnósticos numa velocidade e precisão muito melhores que médicos humanos, né? A área de setor automotivo é uma incógnita, a área de motoristas autônomos é uma incógnita, ainda que a gente veja na internet carros sendo conduzidos de forma autônoma, não está claro que eles vão ser colocados no mercado tão cedo. Tem gente que fala que nunca vai ser possível, né, diante de uma infinidade de variáveis que existem numa situação real de trânsito, né? Outra área que veio para ficar é a área da guerra. Esse é outro assunto que eu acompanho diariamente também, que é a guerra da Ucrânia e da Rússia. Então você já vê os drones, pelo menos em determinada fase do voo, sendo operados com inteligência artificial. Sobretudo porque, primeiro que essa guerra ela virou, nessa fase mais recente dela, uma guerra de drones, né? Então os drones são um fator diferencial da guerra, um fator diferencial não, um fator crítico,
A artilharia tinha um peso maior no primeiro momento da guerra. Agora os drones são os artefatos que são os mais importantes, assim, por assim dizer, que estão determinando os avanços, as defesas. E, consequentemente, a guerra eletrônica ela também tem se desenvolvido, né, muito, sempre numa lógica muito interessante, uma lógica de gato e rato. Né? Um lado desenvolve, o outro lado desenvolve algo para combater isso que o outro lado desenvolveu, e o outro tenta desenvolver algo melhor, e assim vai. A lógica é chamada de gato e rato. E aí agora, por conta dessa questão da guerra eletrônica, que nada mais é que visa atrapalhar, afetar, interceptar, né, o funcionamento dos drones, você tem duas inovações que foram feitas. A primeira delas é o drone de fibra ótica, com cabo fibra ótica, ou seja, os drones não são mais operados por frequência radioeletrônica, né, eles são pelo cabo de fibra ótica. E a segunda é a inteligência artificial, que também, em determinado momento, o drone, se ele é interceptado a radiofrequência dele, ele sozinho vai, identifica o alvo e se direciona para o alvo. Né? E isso a gente já está vendo na guerra russo-ucraniana. Foi dito num dos conflitos antes de outubro do ano passado, entre Israel e a faixa de Gaza, foi dito que foi, né, quando o Hamas lançaram uma salva de mísseis contra Israel, e Israel, enfim, interceptou alguns, outros passaram, mas foi dito que ali naquele momento foi o primeiro conflito militar que foi usado inteligência artificial. Eu acabei não indo pesquisar mais a fundo para ver, mas sem dúvida nenhuma a inteligência artificial enquanto arma de guerra tem se consolidado agora na guerra russo-ucraniana. Né? Então esse é outro que veio para ficar. Muitos falam da área de educação, claro que certamente tem uso para isso e já deve estar sendo feito, é que eu nessa área eu sou um pouco mais, talvez, tecnofóbico, porque eu sou, mas não tecnofóbico por conservadorismo, também por conservadorismo, mas porque eu acho que o excesso de tela gera um fator de distração para o aluno, de forma que com os recursos analógicos eles são mais eficientes. Me parece, uma impressão, eu não sou estudioso da área da educação, mas eu já vi algo assim, não sei se na Finlândia, algum país escandinavo, que eles voltaram, eles introduziram telas para os alunos, aí viram que não deram certo, voltaram a usar giz e lousa. Né? Mas certamente tem uso para inteligência artificial na área de educação, por exemplo, para você direcionar conteúdo personalizado de acordo com o rendimento do aluno. A China, a gente vê tecnologia de análise de emoções dentro da sala de aula para ver se o aluno está com atenção ou não, e aí você modela o esquema da aula de acordo com o que a inteligência artificial diz para você. Inclusive, essa é uma tecnologia que está proibida na União Europeia, uma das tecnologias de IA que é tida como proibitiva. Enfim, esses são alguns dos setores, mas eu acho que principalmente os que eu me lembro agora são esses, da guerra, da saúde, a IA generativa. Eu acho que a IA também na gestão pública ela vai ter um uso muito efetivo, né? Por exemplo, na área de fiscalização, né? Eu acho que eu sou muito otimista com esse tipo de uso da inteligência artificial na otimização dos gastos públicos e na fiscalização dos gastos públicos, na área de segurança pública. Né? Eu estava conversando com uma colega da área de segurança pública. A gente tem esse projeto do Smart Sample em São Paulo, que você tem, enfim, tem críticos, mas eu particularmente acho que tem um potencial importante aí. E ela estava falando que os procurados pela justiça estão evitando São Paulo, porque tem sido realizada uma série de prisões de procurados, pessoas que têm mandatos judiciais expedidos, e o sistema de reconhecimento do Smart Sample, né, que basicamente pega as câmeras públicas, né, tem funcionado e tem convertido na prisão dessas pessoas foragidas, a ponto de que essas pessoas estão evitando vir para São Paulo, segundo essa minha colega da área de segurança pública. Né, então eu acho isso positivo. A gente tem uma certa... a gente tem uma aversão à ideia de ser vigiado. Né? É uma coisa instintiva, como eu disse. Saber que a gente está sendo vigiado, nossos rostos estão sendo monitorados, classificados, possivelmente identificados, a gente não gosta. Mas se a gente pensar friamente, e sobretudo num país com um problema de segurança pública gravíssimo, como o Brasil, me parece que é um uso muito efetivo, né? Muito bom de inteligência artificial. Enfim, a gente poderia ficar pensando, né? Mas esses são alguns que eu lembrei agora.
E essas tarefas mais comuns aí do mundo corporativo, né? Marketing, vendas, até mesmo a questão do desenvolvimento de novas aplicações, código e tudo. Você acredita que a IA tem potencial de substituir ou transformar essas atividades? Eu vou começar fazendo uma resposta mais... Você fez uma pergunta específica, né? Se a sua área, especificamente de marketing, de vendas, pode ser impactada pela inteligência artificial. Vou dizer que sem dúvida, claro, vai ser impactado pela inteligência artificial, mas eu vou dar uma resposta ou fazer um raciocínio mais amplo e mais digressivo, mas que eu acho que ajuda também a responder essa pergunta. Existe um texto muito legal de um autor, que eu até uso na minha dissertação, Aaron Benanav. Pois quem estiver ouvindo, vá atrás desse artigo. É um artigo chamado, se não me engano, sobre o discurso de automação, em inglês, né? The Automation Discourse. E que ele faz um levantamento histórico sobre todas as vezes em que teve uma mudança importante, uma introdução de uma nova tecnologia em determinada sociedade, sobretudo na Europa, né? E começou a vir esse discurso da automação e o medo que acompanha esse discurso. Desde o século XVIII, ou seja, a gente está falando de 1700 e pouco, ele identificou, acho que umas 6, 7 vezes, momentos históricos em que veio uma introdução de uma nova tecnologia e veio um medo de desemprego tecnológico que acompanharia a introdução dessa nova tecnologia. Fato é que nunca houve desemprego tecnológico em massa acompanhando a introdução de uma nova tecnologia. O que houve foram transformações no perfil da força de trabalho. Claro que você pode ver gente aí eu tenho o meu professor Glauco Arbix, também é uma figura muito importante, estudioso, sociólogo, estudioso aí dos impactos da inteligência artificial. Ele fala que, realmente, mas a inteligência artificial é diferente. Então, assim, a gente poderia falar isso também dos computadores. Realmente, os computadores são diferentes. Qual a diferença? A inteligência artificial ela remonta potencialmente remonta muitos aspectos do ser humano, né? Porque a robotização, a automação, ela substitui o trabalho braçal, aquele repetitivo. A inteligência artificial, ela está entrando, ela emula, ela reproduz tarefas que são tidas como tarefas cognitivas, e não trabalho braçal, né? Então, de análise, por exemplo. Mas, por outro lado, ela não consegue fazer algo que envolve, por exemplo, emoções, né? Algo que você precisa sentir o que o outro está... Talvez a venda, por exemplo, né? As vendas. Você precisa ter um elemento ali afetivo para você, que vai determinar como vai ser a sua condução, né? Que é uma coisa mais tácita, né? Ainda que você tenha aí a IA generativa, se você for conversar com ela e pedir conselhos, fazer uma sessão psicoterápica com ela, ela vai te dar respostas muitíssimo convincentes, né? Então, não sei até que ponto trabalhos de cunho mais afetivo emocional estão imunes à inteligência artificial. Então, assim, eu acho que vai mudar, vai ter impacto, mas eu acho, essa discussão é muito interessante, né? Eu acho que o que vai mudar não são exatamente as ocupações, mas as tarefas. Então, se uma tarefa que você, como um operador de marketing digital, por exemplo, um trabalhador de marketing digital, fazia e que a IA vai substituir, talvez você vai fazer outras tarefas que a IA ainda não consegue substituir ou que a IA não é tão efetiva. Vai haver talvez uma transformação no seu trabalho. Você vai se dedicar a outras coisas. Então a gente pode até mudar o nome, vai ser um nome mais... Igual cientista de dados, era uma coisa que não existia até recentemente esse nome, né? Que é o cara que vai pegar dado e vai estruturar os dados, né? Uma coisa meio... né? Então eu acho que o que vai impactar em algumas tarefas, né? Então, áreas assim que a gente vê um impacto mais imediato, que o pessoal fala bastante, são certos programadores, né, desenvolvedores de software, que tem que escrever código, que também tem uma parte muito braçal. Isso é algo que está largamente sendo usado a inteligência artificial para substituir esse trabalho. Mas, eventualmente, esse desenvolvedor vai para outras áreas que não, talvez, tão braçais. E surgem novas áreas, né? A história mostra isso, que a introdução de uma nova tecnologia, ela também faz com que surja um novo mercado de trabalho, novas áreas, né? novos mercados consumidores e novos mercados de trabalho.
novo leque de produtos e serviços. Então, né, a área de direito também você tem uma parte muito braçal, de escrever uma petição. Talvez aí a generativa já faça isso, mas talvez você vá usar o advogado para fazer uma análise mais, ou fazer uma relação com o cliente, ou coisas do tipo, né? Então, é uma incógnita. Eu estou trazendo aqui só ponderações baseadas na experiência histórica, que eu acho que é o papel do cientista social na tecnologia é esse, né? A gente traçar possibilidades com base na experiência histórica, né? E não só calcado numa lógica de potencialidades em abstrato. Mas esse é o meu palpite. Mas tem gente que fala que com a IA é diferente, que a IA existe um elemento disruptivo muito maior do que outras tecnologias, que inclusive com esses gurus das gigantes digitais, como Mark Zuckerberg, o Jeff Bezos, não sei se é o Bezos, mas Zuckerberg ele defende a renda básica universal, né? Que é uma espécie de uma Bolsa Família, mas que seria aplicável a todos os países. E que eles defendem, esses gurus, né, justamente porque eles têm um entendimento que está se desenvolvendo, está se incubando uma tecnologia que vai causar um desemprego em massa e que não poderia ter toda essa massa desempregada, e os governos precisam prover renda para essas pessoas. Ainda que a gente deve lembrar também que o trabalho ele não tem uma finalidade tão somente econômica, mas as pessoas extraem sentido da vida no trabalho. Então não basta você ganhar só uma boa, você vai ter que estar trabalhando, e não é só trabalho pelo lazer, não é uma atividade hobby, você vai ter que ir fazendo algo que você se sinta que está contribuindo para a sociedade, cumprindo uma obrigação, né? Então isso é uma coisa que eu trago, porque às vezes a gente tem uma visão muito economicista do trabalho, e o trabalho tem um elemento subjetivo também. Então só a renda básica universal num eventual desemprego massivo não vai bastar. Mas como eu disse, outros mercados de trabalho tendem a surgir, né? Quem diria, por exemplo, eu estava discutindo com um amigo meu recentemente, que hoje a profissão de personal trainer seria tão comum, demandada como é hoje. Até recentemente, nem mal a academia tinha direito, 20 anos atrás, 20, 30 anos. Hoje você tem um personal trainer, ele tem um monte de cliente, um monte de... Né? Então, que é um trabalho assim, o personal trainer não é um trabalho só... de prover conhecimento, ele tem um trabalho, a dimensão afetiva. É um cara que está lá, é um cara que você contrata um personal trainer, isso te obriga a ir na academia, você tem uma pessoa para conversar, uma companhia. Então tem gente que fala, tem vários livros interessantes sobre inteligência artificial, mas um deles que eu li, ele fala justamente disso, né, dessas profissões que envolvem o elemento afetivo, eu acabei de falar já isso, né, mas que elas vão ser dificilmente elas vão ser substituídas, né? E a personal trainer é um exemplo desse, né? Mesmo o cabeleireiro, manicure, as pessoas não estão só cortando o seu cabelo, fazendo som, elas estão conversando, enfim. Então, eu acho que essa é a minha visão um pouco sobre as transformações do mundo de trabalho. Então, pode ficar tranquilo, viu, Daniel, que você não vai ficar desempregado, com certeza. Muito bom. Caminhando aqui já, né, para uma conclusão, queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de adicionar, né? De repente, se faltou algo do meu lado de te perguntar. Enfim, suas considerações finais aí. Eu acho que é um tema, inteligência artificial, eu acho que a minha consideração final principal, que eu gosto de bater na tecla, é essa. É a questão de sermos céticos e nos blindarmos intelectualmente contra o hype, né, ou o modismo, se a gente usar o termo em português, que esse meio é completamente cheio, né, recheado de hype o tempo inteiro. As empresas, os gurus estão criando modismos, falando estamos há 5 anos numa inteligência artificial que vai ser mais inteligente que os seres humanos. Temos que criar os direitos fundamentais da inteligência artificial. Teve aquele engenheiro do Google que falou que criou uma inteligência artificial senciente. É tudo, para não dizer que é mentira, é tudo leviandades, né? Justamente para movimentar esse imaginário, porque tem muita grana, muito investidor, é uma indústria em formação, não é uma indústria consolidada. Então, a OpenAI, eu até vi hoje que ela teve uma receita anual agora de 10 bilhões de dólares, fiquei até surpreso, mas eu acredito que se for colocar na ponta do lápis, ela até agora não deu lucro, acredito eu posso estar falando besteira. Mas, ou seja, é um meio que precisa estar movimentando o imaginário da sociedade, sobretudo o imaginário dos investidores, para receber investimentos.
Então a gente tem que ficar um pouco com o pé no chão e ser um pouco cético. Pensar que ela é sim uma tecnologia importante que vai mudar muitas coisas, só que pode não mudar na escala que se vende, né? Talvez a gente não veja o Exterminador do Futuro em ação, né? Como a gente pode às vezes pensar. Carro autônomo talvez a gente não veja. Então é isso, sermos céticos e nos vigiar intelectualmente para nos prevenir contra o que eu chamo de hype, ou os modismos dessa indústria, que ela é repleta disso e é o tempo inteiro, e justamente porque vende notícia, atrai investidores, só que nós aqui num espaço de, digamos assim, informação alternativo, e até eu, que sou um acadêmico, né, eu tenho esse dever até do ponto de vista ético, a gente tem que lembrar disso, ter uma perspectiva mais crítica para poder nos situar melhor nesse mundo aí com tantas narrativas, né, sendo vendidas o tempo inteiro. Era essa a minha última consideração. Um pouquinho de alívio que você oferece, então, né? A angústia dessa conversa toda. A gente tem essa coisa também, né? Eu acho que existe, claro que existe, o elemento do desejo. Porque todos nós, conforme a gente vai passando determinada idade, a gente vai ficando um pouco incomodado com as mudanças. Sobretudo mudança tecnológica, né? Eu sinto muitas saudades da época que eu deitava no sofá depois do almoço, na época de faculdade, e lia jornal de papel. Muita. Em que não existia celular, que você usava a internet por 1 hora no dia e olhe lá, né? Então eu sinto muitas saudades dessa época. Mas por quê? Porque é um conservadorismo que é natural. O ser humano né? Somente depois de determinada época. Então existe esse fruto desse meu conservadorismo, existe esse desejo que a inteligência artificial não seja tão disruptiva, né? Que eu não veja meus amigos tendo bebê reborns que conversam, que chorem, né, movidos por inteligência artificial. Não quero viver nesse mundo, né? Ainda que possivelmente a gente já esteja vivendo, enfim. Então, mas para além do desejo, existe sim um elemento objetivo, né? Como eu falei para você, existe o Gary Marcus, é um crítico, é um cara, não é qualquer cara, é um cara importante do Vale do Silício, um pesquisador, um investidor, e ele traz argumentos muito robustos, técnicos, que mostram esses limites e jogam um pouco de água no chope dessa galera entusiasta, essa galera que o finado Humberto Eco diria dos integrados, né, os entusiastas das novas tecnologias, enfim. Então existe o elemento desejo, mas existe elementos muito objetivos também que embasam essa visão um pouco cética em relação ao futuro da inteligência artificial. Muito bom, João. Obrigado pela presença. Beleza. Galera, a gente fica por aqui. Obrigado aí para quem ouviu até o final e até a próxima.